Corra! Sim, corra, seu verme imundo, nojento! Corra enquanto é tempo! O homem virou-se e foi embora, abandonando o carrinho de mão onde estava. Depois de alguns instantes, o macaco pulou para o chão e foi correndo atrás dele, escalando suas costas e sentando em seu ombro, lançando um olhar de relance para Thomas, enquanto se perdia à distância. Thomas olhou para o demônio de madeira, que gritava uma horrível acusação sobre a mãe dele e o Sr. Reynolds da biblioteca. E, no entanto, ao ouvir assustado as palavras da criatura, Thomas percebeu que sempre tinha suspeitado alguma coisa do gênero, embora ele próprio nunca pudesse formular a suspeita. Você sabe que é verdade! Gritou o demônio, com uma risada estridente. Mas você pode ensinar eles uma lição. Pode fazê-los se arrepender. Aquelas bocas que beijaram, aqueles lábios mentirosos. Faça com que eles sofram, Thomas. Eles merecem ser punidos. Merecem chafurdar nas suas mentiras imundas. Thomas tapou os ouvidos com as mãos, mas não fez diferença. A velha senhora Patterson surgiu na varanda de seu chalé, piscando à luz do sol. Ela espiou Thomas por cima do portão. Em princípio, ele achou que os gritos do demônio haviam chamado sua atenção, mas logo percebeu que ela não escutava aqueles gritos, assim como Thomas e seus pais não haviam escutado quando o homem do carrinho era vítima daquela torturante ladainha. Deviam ter sido os berros do homem que fizeram a senhora Patterson vir até o portão do jardim. Thomas viu na mulher um olhar preocupado, tentando lhe dizer alguma coisa, porém não conseguiu escutar a voz dela por sobre o demônio que gritava, falando da senhora Patterson e um bebê nascido fora dos laços matrimoniais. Uma criança abandonada para morrer num orfanato, rejeitada e sem amor. Veja essa mulher, Thomas! Gritou o demônio. Fica aí parada como se fosse uma santa, mas é igualzinha ao resto. Faz centenas de anos que eu vivo entre pessoas e são todas iguais. E são todas iguais, Thomas. São pura aparência, como uma maçã que esconde dentro de si um verme gordo. Não! Gritou Thomas, visivelmente confundindo a senhora Patterson. Isso não é verdade! Thomas? A senhora Patterson berrou. Você está bem? Essa porca velha nojenta! Gritou o demônio. Por que alguém não vai calar sua boca? Thomas virou de costas, correu aos tropeços para fora da vila e desceu o prado íngreme que levava até o rio, onde as vacas ergueram as cabeças e o observaram com uma indiferença solene. Chegando ao rio, ele segurou o demônio de madeira em ambas as mãos, com os braços estendidos. A voz da criatura de repente mudou-se num gemido terrível, implorando a Thomas que não jogasse na água. Thomas! Chamou o objeto, num tom afetado. Por favor, eu só estava brincando. Aquele homem era louco, você viu que era. Peço por misericórdia que você não me afogue. Por favor. Esse tom meloso irritou Thomas ainda mais que a zombaria de antes, e ele sorriu de leve ao pensar em seu recém-descoberto poder, ao se dar conta de que o homem tinha sido atormentado por aquela criatura durante mais de 20 anos, quando só o que precisava fazer era ameaçar afogá-la. Thomas soltou o demônio de madeira e ele caiu, atingindo a água com um ruído nítido. O objeto desceu boiando, balançando em zigue-zague, desaparecendo na escuridão entre as algas ondulantes. A voz sussurrante do demônio também desapareceu, e Thomas pôde apreciar profundamente a sutileza dos sons que agora chegavam a seus ouvidos. O farfalhar das folhas de salgueiro, o voo de libélulas, o grito distante de uma gácia. Ele olhou ao redor de si e sentiu seu ânimo se expandir, como se tivesse passado muito tempo confinado numa cela fria e cinzenta.
e agora estivesse liberto, com olhos trêmulos e marejados, apreciando o sol de setembro e o encanto das campinas inglesas. Uma brisa leve brincava entre os salgueiros e bem ao longe ele ouviu o apito de um trem. Thomas respirou fundo e olhou para as águas escuras e plácidas do rio. Era como se a beleza do lugar tivesse tragado a feiura do demônio de madeira. Então, sob os olhos de Thomas, pareceu haver um movimento entre as frondes de algas. Uma enguia, talvez, ou outro peixe? Havia algo em seu movimento trêmulo e errático que emanou um calafrio pelo corpo de Thomas. Ele se virou de costas e começou a subir outra vez a colina, apertando o passo na subida, até ficar quase sem fôlego ao chegar ao topo. Olhou outra vez para o rio e deu um sorriso. O que quer que fosse aquela coisa, ele agora estava livre dela. Foi então que notou um barulho, um som de risos abafados. Será que havia alguma criança o observando esse tempo todo? Ele devia ter parecido um tanto ridículo. Thomas estava prestes a gritar para que a criança aparecesse quando se deu conta, com horror, de que sua mão esquerda estava fria e molhada. O terror cresceu quando ele baixou os olhos e viu que estava segurando o demônio de madeira que pingava em sua mão, com um fiapo verde de alga do rio, enrolado ao redor de seu pescoço como um cachecol. O demônio não conseguiu mais se conter e irrompeu no ataque de riso debochado. Thomas soltou o objeto e saiu correndo, mas ao fazer isso, a risada foi ficando cada vez mais alta, chegando cada vez mais perto, e ele sentiu outra vez na mão o peso da escultura. Você não pode jogá-lo fora, a voz do homem ecoou em sua mente. Oh, que ótimo! Gritou o demônio. Isso sim foi uma boa ideia, seu Palermo imbecil. Ele ria com gosto. Você sinceramente acha que nosso velho amigo teria suportado minha presença durante todos esses anos, se pudesse simplesmente me soltar no buraco mais próximo? Oh não, homenzinho. Não é tão fácil se livrar de mim, o receio. É preciso esperar o tempo certo. O próximo peregrino que terá o dom de minha companhia deve estar no lugar propício, pronto para a experiência. Mas por que eu? Gritou Thomas. Sabia que todos falam isso? Disse o demônio. Porque a pulga escolhe morder um homem em vez de outro. Como a tenha solitária escolhe um intestino e não do vizinho. Por que não você? Você preferia que fosse seu pai, talvez? Sim! Gritou Thomas. Sim! Gritou Thomas, prestes a cair no choro. Isso mesmo! Isso mesmo! Berrou o demônio triunfante. Bom garoto! Por que não aquele velho falastrão empolado? Ele rouba dinheiro da universidade. E ainda tem a audácia de humilhar você na frente de sua mãe por qualquer coisinha sem importância. Não fui eu que peguei aquele tabaco, disse Thomas. É claro que não, disse o demônio. Mas ele não acreditou em você, não foi? É verdade que ele rouba dinheiro da universidade? Perguntou Thomas. Tem feito isso há anos, mas mesmo assim continua sendo um homem desinteressante. Não é à toa que sua mãe está pulando a cerca para se desgraçar com Reynolds, aquele réptil. Infelizmente, porém, não é assim que funciona. Eu sou seu e você é meu, e nunca vamos nos separar, até que surja um novo hospedeiro. Afinal, é uma maldição, e uma maldição precisa ter regras. Senão, onde íamos parar? Onde íamos parar? Outra vez, o demônio deu uma risada visceral. Thomas sacudiu a cabeça, fechando os olhos e tentando espantar o efeito atordoante do barulho ininterrupto. De súbito, ele foi tomado por uma decisão ferrenha. Apesar de tudo que o demônio dissesse,
Thomas estava determinada a não ter o mesmo fim que aquele pobre homem arruinado. Aquela criatura vil não iria destruir sua vida. É claro que o demônio diria que a maldição era inevitável. Com certeza, um diabrete malvado como aquele não diria outra coisa. Thomas voltou para casa a passos largos, ignorando a voz estridente do demônio. Entrou no jardim dos fundos pela porta arqueada no muro alto que rodeava a casa. Smokey, a gata da família, correu na direção dele atravessando o gramado, mas parou no meio do caminho e chiou, estufando seus longos pelos cinzentos, ao ver o sinistro demônio de madeira na mão do menino. Aos berros, o demônio desandou a vociferar contra a gata e seus hábitos repugnantes, falando do câncer que já estava crescendo em seu pescoço. Thomas andou em direção à cabana de ferramentas, ao lado da qual o jardineiro Benson deixara seu machado cravado num enorme toco de faia. O demônio adivinhou para onde Thomas estava indo e também o que ele pretendia ao libertar o machado do tronco. Ficou gritando e provocando Thomas, enquanto o menino colocava a escultura no toco de faia e erguia o machado acima da cabeça. Vamos lá! O demônio gritou. Vamos! Você não tem coragem, não é seu moleque que faz xixi na cama. Olha só você! Suas mãos estão tremendo! Você é patético, patético! Thomas respirou fundo e baixou o machado com toda a força que tinha, fechando os olhos ao acertar o alvo. Mas em vez de calar a voz do demônio, a machadada de Thomas havia resultado apenas numa risada mais rouca. Quando ele abriu os olhos, não era o demônio de madeira que a lâmina havia partido em dois, mas sim o corpo de Smokey. Ele soltou o machado como se estivesse pegando fogo e desviou o rosto horrorizado. As lágrimas brotavam em seus olhos. Puxa vida! O demônio gritou. Então a gatinha manhosa do pequeno Thomas está dodói? Veja, acho que talvez você tenha arrancado a cabeça dela. Dessa soneca ela não vai acordar. O demônio deu uma gargalhada e Thomas percebeu que o objeto estava outra vez em sua mão. Me deixe em paz! Gritou Thomas, caindo no choro. Ah, que pena! Lamentou o demônio. Isso infelizmente eu não posso fazer, meu caro Thomas. Thomas soluçava. Ora, vamos! Disse o demônio. Não acredito que você está chorando por causa dessa gata maldita. Esse saco de pulga já vai tarde. Você nunca nem gostou dela, admita! Eu gostava! Berrou Thomas. Eu a amava! Mas ele não tinha tanta certeza ao dizer aquilo. Não amava! Disse o demônio com uma risada. Não de verdade, não mesmo. A verdade é que no fundo você não ama ninguém, não é, Thomas? Não ama. Não ama nem você mesmo. Isso não é verdade. Pare! Gritou Thomas. Thomas. Chamou o demônio. Acalme-se. É um grande choque para você, eu sei. Você quer voltar à sua antiga vida. Eu entendo isso. Mas aquela vida acabou. Acabou para sempre. A voz do demônio reduziu-se a um sussurro. E por quê? É tudo culpa daquele homem imundo, não é? Ele enganou você. Não fosse por ele, tudo voltaria a ser como era. Ele é o culpado de tudo. Ele devia pagar por isso e pagar caro. Ora, há pessoas que são enforcadas por motivos menores, muito menores. E ele arruinou sua vida e ficou impune. Qualquer pessoa entenderia se você fizesse justiça com as próprias mãos e ensinasse uma lição àquele velho nojento. Lentamente, Thomas concordou com a cabeça. No fim das contas, o demônio tinha razão. Aquele porco havia arruinado sua vida. Depois, ele descobriria um jeito de se livrar do demônio. Ele é lento, ele é fraco, gritou o demônio.
Você pode alcançá-lo bem depressa. Eu nem sei por onde ele foi, contestou Thomas. Sabe sim, Afirmou o demônio. é claro que sabe. Ele está andando pela estrada, rumo a Trumpendorf. Você pode cortar caminho pelo campo. É uma caminhada tranquila. Não vai ter ninguém por perto. Após um instante de pausa, Thomas começou a andar em direção à porta do jardim. Você vai desarmado? Gritou o demônio, incrédulo. Um menino como você contra aquele velho maluco? Lembre-se de que ele tem uma faca. Você não viu a faca pendurada no cinto dele? Você precisa de proteção. Ele já matou pessoas, sabia? O demônio riu. Oh, sim, muitas pessoas. Muitas mesmo. Eu vi fazer isso. Thomas olhou para o machado. Isso. Crocitou o demônio. Essa é uma boa ideia. Vamos! Ele está fugindo. Não consigo carregar você e o machado, disse Thomas. O jardineiro guarda uma bolsa de lona na cabana de ferramentas. É só me colocá-lo dentro dela. O demônio gritou. Os ouvidos de Thomas doíam com a tagarelice do demônio. Sua voz havia se alojado em seu cérebro e Thomas não conseguia distinguir direito quais pensamentos eram seus e quais eram sugestões do demônio. Era difícil pensar em qualquer outra coisa além do homem do carrinho e do enorme machado que agora segurava nas mãos enquanto corria, de cabeça baixa e dentes cerrados, em direção ao campo. Eu respirei fundo quando meu tio terminou a história, como se tivesse passado tempo demais embaixo d'água. Imagino o que o demônio diria para mim, tio. Eu disse, esperando que meu tio respondesse algo reconfortante como: os que não têm segredos nem desejos perversos ficariam a salvo da atenção do demônio. Em vez disso, ele se inclinou para a frente e tomou minhas duas mãos nas suas. Seu rosto estava pálido e havia uma seriedade perturbadora em sua expressão. Reze para nunca saber, Edgar, ele sugeriu, com os olhos fixos nos meus. Reze para nunca saber. Sim, tio. Eu acatei, delicadamente soltando minhas mãos das suas e levantando-me outra vez. Preciso confessar que naquela hora eu havia começado a me preocupar um pouco com a saúde mental de meu tio. Ele parecia correr o risco de perder a capacidade de distinguir entre o real e o imaginário. Eu andei outra vez até a gravura emoldurada e olhei novamente. Depois de ouvir a história de meu tio, os traços grotescos e a expressão maldosa do demônio de madeira, agora pareciam ainda mais sinistros do que antes, se é que isso era possível. Nesse exato instante, ouvi um rangido muito fraco e, olhando ao redor, vi que a maçaneta da porta estava girando devagar. Vá embora! Ordenou meu tio, numa voz tão baixa e casual que a princípio achei que ele pudesse estar falando comigo. A maçaneta parou e então, após uma pausa, começou a girar outra vez. Deixe-nos! Meu tio ordenou agora com mais força. A maçaneta fez barulho ao ser solta. Eu havia assumido que o visitante devia ser Franz, que tinha vindo ver se seu mestre precisava de mais alguma coisa. Porém, meus ouvidos acharam que havia mais de um par de pés se afastando pelo corredor, e eu tive a certeza de ouvir sussurros outra vez. Tem mais alguém vivendo aqui, tio? Eu perguntei, tímido. Vivendo? Foi a estranha resposta de meu tio. Não, Edgar. Um pedaço de lenha caiu da grade no fundo da lareira, com uma batida e um estalo, e a luz do fogo de repente enfraqueceu,
Era como se todas as sombras naquele cômodo estivessem se esticando em minha direção. Do canto do olho, eu pensei ter visto o demônio na gravura se mexer. Eu me forcei a examinar outra vez seus traços medonhos, mas ele continuou totalmente imóvel, como eu imaginara. Sorri por ter sido tão bobo. Saia daí, Edgar, disse meu tio em voz baixa. Há algumas coisas que não se deve olhar muito. Sim, tio. Fingi aceitar sua advertência fantasiosa. Ali perto havia uma pequena pintura a óleo, numa moldura pesada, coberta de mofo, feita de mogno ou alguma outra madeira opressiva. Mas ao menos o quadro era mais atraente que a imagem do demônio de madeira. Não sou muito bom em julgar pinturas e com certeza não sabia apreciar de fato as artes quando era menino, mas aquele quadro me parecia muito bem feito, embora o verniz tivesse escurecido com o tempo, e por isso a cena, uma bela casa e jardim, ficara um pouco mais sombria do que talvez fosse a intenção original. Os jardins no fundo da casa, em particular, eram quase negros. Eu mal consegui ler a assinatura. A. Trueway. Foi pintado por um jovem médico, disse tio Montague de sua poltrona. Ele realmente tinha talento, eu acho. Esse quadro tem um ar estranho, eu comentei. Sim, concordou tio Montague. Pois é, venha sentar junto ao fogo, Edgar, e eu lhe contarei por quê. E assim termina o capítulo O Demônio de Madeira. Tenho que admitir que essa história me deu um arrepio na espinha. E em você? Não consigo parar de imaginar no que o demônio teria me dito caso eu estivesse em posse dele, e no que eu talvez teria feito. E você, viajante? O que o demônio diria para você se você estivesse em posse dele? Me conte nos comentários. Acho melhor não ficarmos pensando muito nisso, não é mesmo? Por hora eu vou parar um pouco por aqui para pegar um pouco de ar. Então, até a próxima!